Olá! Nasceu. Mais um. Mais um Não. Que o outro era piloto, então não vai dar. E o mais um é só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça vai ser sempre. Vai sempre ser mais sempre. um, né? Acho que a gente vai sempre precisar disso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui! Nossa! Essa sintonia aí. Estamos aqui com mais um podcast do nosso coração, entregando isso para vocês com todo carinho, com toda a nossa alma, trazendo a nossa família para a mesa, É isso. né? E do outro lado sempre terão pessoas especiais, que a nossa intenção é agregarem na sua casa também. Com certeza, estamos aqui com a nossa linda canequinha, Ó, com os nossos desenhos, personalizada. que também representa muito a gente. A gente já explicou esse cenário que vai ser mudado sempre, esses elementos na mesa, porque maternidade e paternidade não são coisas estáticas. Não... Adoraríamos, mas não é. Sua noite como foi? Maravilhosa, claro. É tipo isso. É E assim. só muda de endereço. Porque a ideia aqui é para você entrar nessa família, nessa casa e sentir-se confortável, sentir-se em casa. Porque senão não tem graça. Não faz sentido. Não, se tá muito certinho, Nada. tem alguma coisa errada aí. É isso aí. Mas hoje a gente tem alguém muito especial Nossa. pra gente. Quando a gente idealizou essa insanidade, essa loucura Essa aqui, loucura. a gente pensou em quem? Juntos. Juntos. Em unanimidade. Juntos, unanimidade. Toda a nossa equipe, nós dois. Toda a nossa equipe de nós dois. Por quê? Manuela. Vamos na ordem. Manuela. João. Errou. E Manuela, Pedro, João e Luísa. Quem foi a maravilhosa que trouxe ao mundo? Mas olha só, mas tá trazendo esse Exato! O nosso quinto filho. Ela que tá trazendo Ela que tá também. trazendo ao mundo. Quem que é ela? Doutora Elizabeth. Aê! A gente tá tão feliz. Nossa Senhora, obrigada. Imagina, eu que tô Obrigado. feliz de estar nascendo nesse nascimento. É uma sala de parto diferente. É né? isso. Diferente. Mas parto pode acontecer em qualquer lugar. É isso. Exatamente, é. E eu já fiz parto, tá? Depois eu conto essa história. Ah, assim. ele tem 70 anos. Tem 70 Ele anos. fez de tudo um pouco. Tem muitas experiências. A gente tá realmente muito feliz. Foi unânime quando a gente começou com essa ideia. Mas quem vai ser? Doutora Beth. É, Não tem. esse Quando eu ponto. falei pra ele assim, quem fez o parto da Aline? Doutora Beth, os dois. Eu falei, querido. fechou. É isso. Mas hoje a gente tá aqui pra conhecer um pouquinho mais dela, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente quebra protocolo sempre. Se você fosse definir a Beth, uma palavra, qual seria pra você? Uma só? É, uma só. Você pensa. Olha, Amor. Amor. Pra mim, ela é luz. É. Eu digo isso muito no livro que eu escrevi. Eu falo que, na hora que, primeiramente, né, o livro é escrito do Pedro, na chegada do Pedro. E quando a Beth chegou no hospital, pra mim era como se tivesse uma luz assim por trás dela e, ufa, agora vai dar certo. Porque ela entrava no sofrimento, naquela coisa, e a gente com medo, muito receio. Mas quando a figura dela, pra mim, me traz isso, entendeu? Uma luz assim de calmaria, de tranquilidade. E foi assim o tempo todo. Eu vou te dar inveja, então, porque eu ainda tenho o privilégio de conviver ela em família mesmo. Tá, querido? Vou ficar aqui, vai. E a Beth, pela Beth, quem é a Beth na fila do parquinho? eu acho que eu sou uma pessoa guiada por uma legião de espíritos do bem, graças a Deus. Essa luz que você fala são eles, são luz deles, não são as minhas. Eu só trago para efetivo, né, aquilo que eles me permitem trazer. E eu me sinto assim, eu guiada por eles sempre, intuída, vivenciando isso cada dia mais. E por aí, eu acho que por eu sou isso. E como é que foi você na infância? Como é que você era uma criança levada? Nossa, era uma criança fora de série. Ai, minha mãe. Onde ela estiver, ela vai saber que é verdade. Tudo que eu tô falando, não vou omitir nada. Eu era muito levada, Michele. Muito. Eu era muito perspicaz, Uma sabe? criança de quantos irmãos? Sou a sétima. Uau. Família grande. Grande. E sou 8 anos mais nova que a minha irmã acima de mim. Uhum. Então, Diferença. muita diferença. Quando eu nasci, não tinha criança nenhuma, né? Então, assim, eu nasci e minha mãe já tinha 40 anos quando eu nasci. Quer dizer, não me esperava nunca. Uhum. E aí eu não tinha realmente com quem brincar, nem nada disso, né? Em casa. E a minha irmã, que foi minha madrinha, que foi minha segunda mãe também, ela tinha 18 anos quando eu nasci. Então ela meio que me adotou, assim, enquanto bebê, né? E a minha irmã, acima de mim, mamou na minha mãe 7 anos.
Caraca! Quando eu fui mamar, cadê peito? Não temos Não tem mais. peito. Não tem mais. Acabou. Então, assim, eu não fui amamentada, nasci de parto normal, graças a Deus, mas nasci no hospital, porque na época era, depois, né, de todos os 6, era moda nascer na Santa Casa. Todos os 6 nasceram em casa. Eu nasci na Santa Casa. De qual cidade? Passa Quatro, Passa Quatro. Minas. E aí, aí eu nasci, com 3 anos eu precisei ir para a escola, porque eu fugia da minha mãe, porque a minha irmã, de 18 anos, foi morar no Rio, ela foi estudar, né? Minha irmã foi fazer filosofia no Rio. E aí ela que tipo, tomava conta, assim. E aí eu saía para procurar ela na rua. Então eu fugia de casa e a minha mãe ficava doida, né? Apesar da cidade ser um ovo e todo mundo me conhecer, mas eu fugia de casa muito. E aí ela... Deu pouco trabalho. Aí minha mãe foi para a escola, porque eu também não podia entrar na escola com 3 anos, lá só podia entrar com 5. E a minha mãe foi para a escola para pedir, pelo amor de Deus, para deixar eu entrar na escola. Que aí ela sabia onde você estava, pelo menos. Sim, sim. Estava fazendo alguma coisa útil, né? Sua mãe perguntou assim, vocês trancam a porta? Só pra eu saber se E a pergunta para minha mãe, ela faz xixi, cocô? No vaso? Né? Ela é, tipo, desfraldada já? Minha mãe, já, faz tempo. Ah, então tudo bem, pode vir. Assim, essa foi a entrevista com a minha mãe. E aí eu fui e entrei na escola com 3 anos, com turma de 5, quer dizer... Era o bebê da turma. Mas foi um aprendizado louco, nossa. Eu acho que, imagina, uma criança hoje, né? Não cabe hoje. É muito diferença. esquisito, eu vejo pelo Moisés, né? Meio incompatível, assim. Moisés. Mas me dei bem, eu acho. Vem aí uma palavra... Moisés. Esse Moisés olha, de um podcast inteiro. Nossa, como é que foi? Vamos pular, né? Como a gente quebra protocolos, que você já falou dele, porque ele é uma coisa. Fura. Ele é. Como é que é? Você consegue definir Moisés na sua vida? Não consigo. Não consigo. Eu sei que ele é uma energia, você fala de luz, ele é luz. Ele tem uma luz própria, um jeito de viver, uma forma empática com a vida, apesar da atipia dele. Ele vive com leveza. Moisés não é nem um pingo pesado, de birrento, de nada disso. Ele é muito leve. E como é que ele presente chegou para de Deus vocês? na nossa vida, com como é que ele certeza. chegou? Conta para nós. Então, a gente às vezes para conversar e a gente imagina que o Moisés tenha vindo para a gente muito antes do que ele chegou, na verdade, né? A gente tentou engravidar, não deu certo, e aí a gente entrou para a fila de adoção, porque no hospital daqui, numa UTI neonatal daqui, tinha uma criança que tinha uma hidrocefalia. E olha como é que é a ligação da vida, né? É uma coisa muito doida isso. Porque uma sobrinha minha de Minas conhecia uma médica pediatra lá que dava plantão nessa UTI neonatal aqui. Uau. E essa minha sobrinha falou com a Amanda, tipo, você conhece o fulano de tal que está lá internado? Eu vejo sempre foto dele. Amanda, não. Aí me perguntou, Beth, você conhece? Eu falei, não. Já vi uma criança lá que provavelmente é ele, assim, de passar em corredor, mas não sei nada sobre isso. E aí começou a ir, o interesse aí da gente ir ver, conhecer o Miguel e Paraná, então esse pontapé inicial foi dado pela Isabela. E aí aconteceu que a gente teve uma aproximação com ele realmente estava abandonado lá, na UTI neonatal, pelos pais, pela avó, por família, todo mundo. Ele já era bem para a hidrocefalia dele, ele falava, ele andava no berço, não podia andar muito porque ele estava dentro de uma UTI. Então, assim, o Miguel foi também, né, um trampolim para chegar no Moisés, entendeu? E aí a gente tentou adotar o Miguel, e sem entrar muito detalhe, não deu certo, né? E aí acabou que a gente tinha comprado roupa, comprado berço, porque tipo assim, não, ele vai estar com vocês em 40 dias. As promessas. Aí sai 2 doidas procurando tudo, e ele tinha hidrocefalia, então as roupinhas tinham que ser roupinhas abertas aqui para passar a cabecinha, não sei o quê. E sai, buscando, compramos tudo, praticamente tudo. E aí acabou que não deu certo, a tentativa mega, hiper, ultra frustrada, né? Tudo água abaixo. E aí a gente
para isso, a gente tinha feito o curso de adoção, entrado na fila de adoção e tudo mais. E quando a gente entrou na fila, você faz lá pergunta, né, uns questionários, responde os questionários, que daí diz que se a criança é do Brasil todo, aquelas coisas assim, né? E quando chegou na parte de atipia, de doença, a gente disse que não tinha problema, entendeu? A gente disse pensando no Miguel, né? E aí, aí rolou de não dar certo, a gente continuou com o mesmo pensamento, não mudou nada. A única exigência da gente é que fosse uma criança até 3 anos, para a gente criar aquele vínculo com mais facilidade, né? Seria mais difícil criar com uma criança maior. E aí, quando foi... passaram 2 anos, eu acho. Porque daí, passaram os 2 anos, um dia a Amanda estava lá em casa fazendo bolo de banana no liquidificador. Toca o telefone, essa data era 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. E o pai da Amanda faleceu em 8 de março. Né? E a Amanda pedia muito para ele, para que desse um filho, né, para gente. E aí aconteceu dela receber uma ligação do fórum, né, de uma cidade aqui do estado do Rio, e aí que tinha o Moisés, se a gente queria conhecer e parará, parará. E aí a gente falou que queria, ela falou que ia falar comigo, eu não estava lá, eu estava trabalhando, mas que com certeza queria conhecer, né? E aí ela já apresentou ele como tendo síndrome de Down, né? E ele estava com 2 anos e 4 meses, né? Bateu na trave, assim, da idade que a gente queria. E aí, isso foi dia 8 de março, a gente estava em plena pandemia, né? Então, aquela criação de vínculo, a gente sabia que não ia poder ter, de ficar indo lá e taraná, taraná. Não ia dar para ser por esse caminho, a gente ficou meio assim, bolado, pensando como seria, né? Essa aproximação, assim. E aí aí a gente foi, no dia seguinte ela marcou para a gente estar numa reunião, 13h, né, dia 9, para ela conversar assistente social e a psicóloga com a gente, uma reunião online, paraná, paraná. Aí foi a reunião e assim, foi a primeira vez que eu chorei por conta do Moisés. Porque quando ela mostrou, ela estava assim, sentada e eu perguntei para ela, a gente conversou, ela falou da síndrome dele, da história dele, parará, parará, e eu falei para ela, você tem uma foto dele para a gente ver? Aí ela, tenho no meu celular. Então a gente estava vendo, né, de um computador, uma foto de um celular. Nossa. Quando ela virou a foto, que ela mostrou, caraca, me deu um negócio tão dentro, assim, sabe? Parecia que eu conhecia aquele moleque já da minha vida inteira, sabe? Sabe quando você procura alguma coisa ou procura alguém que você não acha, de repente você encontra? Assim, puf! Foi mais ou menos isso. Assim. Como que não chora? Fala pra mim. Então, aí foi desse jeito. E aí, eu desabei a chorar, a Amanda chorou também. E a gente falou, quando a gente vai conhecer ele, né, ao vivo, assim, quero ver. Aí ela perguntou, a gente ia querer mesmo? Não tem dúvida nenhuma, zero dúvida. É um reencontro. Zero dúvida, a gente sabia que era reencontro mesmo. E aí a gente foi, isso foi dia 9 de março, quando foi, ela falou, vocês vão ter que ir antes do dia 6 de abril, porque dia 6 de abril vai ter uma audiência grande, onde a juíza vai resolver várias coisas, justamente pela pandemia, por não estar resolvendo, ela resolveu agrupar tudo numa sessão só, vamos dizer assim, né, num dia só, sei lá, não tá... eu acho que o judiciário, na época, se eu não me engano, as coisas assim ligadas à justiça faziam isso, né? Tipo, casamento. É isso. Pra poder otimizar. Aí juntou e ela falou, dia 6 de abril vai ter isso, só que vocês vão ter que ter conhecido ele antes. E aí ficou naquela, né? A gente vê o Moisés pelo celular, tinha as boas mães, né, também lá do outro lado, né? Que as enfermeiras, porque ele estava num abrigo, um abrigo de crianças totalmente atípicas, não só crianças, mas adolescentes, adultos, muito atípicos, muito. Era esquizofrênico em alto grau, cego, pessoas que realmente a sociedade rebate, sabe? E aí, ele era o mascotinho de lá. E acima dele, eu acho que tinha uma menina de 12 anos, então era uma diferença muito grande, né? E aí as enfermeiras de lá, que cuidavam dessa parte,
mostravam ele pra gente no celular, e a gente falava com ele, e ele ria às vezes, batia palma às vezes, né? Muito empático sempre. Às vezes nem ligava pra gente, mas a maioria das vezes ele olhava pro celular e ria, não sei o quê. Mas, gente, assim, como que entra no celular pra pegar, né? Tem jeito. Eu quero pôr a mão. Tem jeito. E aí foi marcado pra gente estar lá dia 1º de abril, dia da mentira, né? Pra gente estar lá pra conhecer ao vivo, né? E chegava... Como que vai? Como que se prepara? Então, não se prepara. Porque tudo que você faz não é nada daquilo, né? Então, assim, já começou aí a gente saber que não adiantava a gente querer controlar absolutamente nada, não adiantava a gente querer programar nada, porque não sairia do jeito que a gente queria. E aí, quando foi no dia 1º de abril, a gente foi e, assim, como vai ser, né? Por mais que a gente imaginasse qualquer situação, a situação não foi do jeito que a gente imaginava, claro, óbvio. Bem-vindo à maternidade, né? Então, aí a gente chegou lá, a diretora do hospital fez a gente paramentar, como se a gente fosse astronauta, sabe assim? Por conta do período. Por conta da pandemia. Então, na verdade, a gente não tocou no Moisés, a gente tocou com luva. Ele não viu o rosto da gente de verdade, porque a gente estava com o steel face, né? Então não dava para ver direito, máscara e taraná, taraná. Roupa, a gente estava com um avental. Então, assim, não era a gente. Dois robôs. Né? Então, dois robôs. Tipo isso. Você vê foto, a gente morre de rir quando vê. E aí ele viu a gente assim, né? O que ele imaginou, não sei, da onde surgiram esses ETs aqui na minha vida, né? Da lua para cá. Então, eu vou para outro planeta. A nave, onde está a nave? Foi bem assim mesmo. E aí a gente ficou com ele uma tarde toda, e quando a gente foi embora, tipo, claro que dava vontade de pegar e sair correndo, né? Óbvio. Ó, tá vendo? Você me chamou de Nazaré? Com certeza. Mas ele era meu. Ele já era meu. Não era seu, viu? Então, ele já era meu. E aí a gente foi, saindo de lá arrasada, né? Chorando de largar ele lá, claro. Fomos embora quando a reunião era a sorte, assim, né? Nós fomos para lá dia 1º, tinha essa reunião dia 6. E aí a interrogação, né? O que vai ser nessa reunião? Com a juíza já. Será que a gente vai trazer Moisés? Será que não vai? E a gente chegava dia 11 de dezembro, mas não chegava dia 6. E aí a gente foi lá no dia 6, maior expectativa. Quando chegou dia 5 à noite, a gente conversando lá em casa. E a Amanda falou, Beth, a gente leva a cadeirinha do carro? Vamos levar. Porque se ela der a guarda pra gente, a gente ainda vai ter que sair, comprar cadeirinha, né? Sabe Deus onde, se tem alguma coisa próxima. Vamos levar. O máximo que pode acontecer é da cadeirinha voltar vazia e a gente voltar péssima. Uma dúvida, um parênteses aí. Nesse período, a expectativa do que vocês conheciam, de histórico, de como era, de orientação que eles deram para vocês, existiu uma possibilidade de Moisés já ir para casa ou eles já disseram, não, a princípio é só mesmo ouvir a juíza? Então, deixaram isso meio no ar, assim, sabe? Achei que eles já... Não, só para dar uma ajudinha, né? Assim, para tornar as coisas mais fáceis. Pra trabalhar a ansiedade, é isso aí. Então, tudo ficou meio no ar, assim. Ficou meio vago, sabe? A gente não sabia o que ia acontecer. Existia essa possibilidade, mas, assim, até porque essa pandemia deixou muita coisa fora do eixo, né? Então, jamais uma juíza deixaria a gente estar com ele tendo um encontro na condição que foi, né? Mas ele também não ia poder sair de lá, ir para nossa casa ou para qualquer outro lugar e retornar para lá, porque a diretora do abrigo tinha muito medo por conta da pandemia. Sim. Ele foi mega ultra prejudicado porque ele parou de ter físio, parou de ter fono, parou tudo na vida dele. O pouco que tinha, parou. E aí a gente realmente não tinha isso definido, né? E aí, assim, foi mega emocionante, sabe? Quando a gente entrou na sala da juíza, a gente levou a cadeirinha, né? A gente entrou, assim, na sala da juíza e a juíza fica, assim, no alto, né? Então, tava a juíza, a promotora, enfim. Era uma sala que tinha, eu acho que umas 20 mulheres. Porque tinha outros casos para ser resolvidos. Tinha o pessoal do abrigo, do Moisés também. Tinha
E tinha várias pessoas lá do fórum, do ajuizado do menor, várias pessoas. Todas mulheres, não tinha um homem lá dentro. E aí a juíza começou a falar, e se você me perguntar o que a juíza falou, eu pouco me lembro. Só me lembro dela perguntar se a gente tinha condição de levar o Moisés. Desde o dia primeiro, já viu que a gente veio aqui, filha. Eu olhei para ela e falei, a cadeirinha tá no carro. Aí ela meio que quebrou, assim, deu um riso, sabe? E aí liberou pra gente levar. Cara, quando ela liberou, eu não sei definir que sensação é aquela, sabe? Porque a Amanda tava assim na minha frente. E a gente segurou uma na mão da outra e, tipo assim, como se tivesse, sabe assim, saído um negócio de dentro, uma tensão, uma preocupação, uma incerteza, tudo junto. E uma coisa interessante, assim, de tirar ele de onde ele estava, sabe? Esse sentimento de tirar dali foi um sentimento muito novo pra gente e muito impulsivo ao mesmo tempo. Sabe? Aquele você ir lá buscar agora, vou lá, vou... E pra mim, que sou muito, assim, resolutiva na minha vida, essa juíza caiu do céu. O nome dela é Elizabeth. E porque ela é uma juíza resolutiva. A experiência que a gente tinha tido antes foi de um judiciário nada resolutivo e foi péssima a experiência. Então, dentro de tudo, ainda derrubou essa experiência ruim e trouxe uma experiência que poderia o judiciário ser diferente, né, nessas situações. E aí a gente foi pegar Moisés naquele dia e aí a gente já estava sem paramento nenhum, e aí ele veio para o meu colo. Ele estava num carrinho, quando a gente chegou lá no abrigo, ele vivia num bebê conforto, meio adaptado num carrinho. Ele não sentava direito ainda. E aí, quando eu falei, filho, nós vamos para casa, ele me deu os bracinhos. Ai, gente! E aí, de mim, a Amanda estava do meu lado, ele veio pro meu colo, do meu colo ele olhou para ela e pulou pro colo dela. E é assim até hoje. Ele tá no meu colo, pula pro dela. Ele tá no dela, pula pro dela. E aí nós levamos ele. Pra você ter uma ideia desse menino, ele entrou no carro, assim, demorou ainda um tempo. Ele tomou banho, a Amanda deu banho nele, paraná. Arrumar as coisas dele e tudo. Mas ele entrou lá no abrigo. E aí ele entrou no carro, na cadeirinha. Que ele nunca tinha andado. Ele sentou... A gente botou ele na cadeirinha, ele olhou a volta dele, tipo, onde estou, né? A Amanda foi sentada atrás com ele. E a gente entrou na ponte ali em Niterói, e ele olhou, a gente entrou na ponte, ele olhou, ficou olhando aqueles postes e dormiu. Ele apagou. Ele estava em casa. Apagou. Ele acordou aqui em Resende, que a gente passou pela farmácia para comprar umas coisas para ele, e ele acordou aqui. Aí eu desci na farmácia, quando eu voltei, estava ele acordado e a Amanda chorando. E a gente administra isso até hoje. E aí ele foi para casa, chegou lá em casa. A gente tem 4 cachorros, Moisés nunca tinha visto cachorro na vida dele. E ele foi entrando em casa como se ele já conhecesse aqueles cachorros. Os cachorros pulando nele, ele olhando. Ele não chorou, ele não ficou estressado, nada aconteceu. Nada. Estava em casa. Exatamente. Aí a gente apresentou a casa para ele, foi pro quarto dele. É muito emocionante chegar com o filho em casa, né? Nossa, eu acho que para mim foi uma das sensações, assim, depois do parto, enfim, você conhece. Mas chegar em casa com o seu filho... Eu sempre, as 2 vezes, né? Como se tivesse 20 filhos. Das 2 vezes eu chorei muito, porque eu acho isso muito significativo. Mas é mesmo, porque eu acho que ali você quando entra em casa, você sabe que aquele ali é seu filho, né? Ninguém vai se meter. Porque enquanto você está no hospital, né, o filho não é muito seu, né? Cada hora vem uma enfermeira, vem alguém. Cada hora dá um palpite. Não que em casa não tenha palpites, né, gente? Então. Na vida tem. Mas pelo menos você tá na sua casa, né? No seu... eu acho que também tem no seu ambiente. Pra mim, tinha muito significado do preparo, sabe? Pra chegada dele. Tinha muito esse sentimento, assim, do Pedro e do João também. Mas o Pedro, no fato de ser o primeiro, a gente não tinha esse sentimento, não reconhecia, né? Então...
preparar o quarto, tudo do jeito dele, como... Será que ele vai gostar do móvel? Sim, Será que ele vai, sim. se vai chamar atenção, não sei o quê? Então, esse sentimento dele estar no lugar que a gente preparou para ele, com as coisas que a gente fez tudo para ele, pensando nele, e ele ali, eu acho que isso é genial, É porque acaba maravilhoso. fechando, né? Parece que fecham. As suas E expectativas se essa, fecham. a né? sensação que você teve quando a juíza deu Sim. o valendo é que a gente teve quando ela liga e fala assim, então vamos ter o neném, estamos passando mal. Eu queria falar com essa juíza hoje. Eu também, põe ela aqui no telão. Bora falar com É ela. isso, Ela tá? é É ótima. isso. Nossa, ela é ótima. É essa sensação que a gente deve tem. ser mesmo. Boa comparação. Mas isso. deve ser. Mas eu procuro falar isso como a juíza falou, sabe? De uma forma leve. Cantando comigo, ela cantou no Pode ser telefone. cantando. Da primeira vez ela falou assim, não, Michele, você pode ter, a Manuela pode nascer hoje, você pode passar mal de madrugada, ou então a gente vai fazer amanhã de manhã. Eu falei, linda, como que eu vou pra casa sabendo que eu vou ter um filho amanhã? Vamos ter hoje à noite, então. E a noite é muito melhor, né? Ter filho à noite. Eu Ainda gosto. mais eu que, né, falo muito, conheço muita gente. Um pouquinho complicado. Um pouquinho. É difícil. Eu queria saber o seguinte, Ah. uma dúvida. Porque, né, eu acho que o fato da medicina ter entrado na sua vida, né, eu acho que isso Sim. traz muito, por exemplo, o que sua mãe ensinou pra você, né? Com 3 anos você já estava na escola. Expedito, vou te falar uma coisa. Ontem eu estava pensando nisso, sabia? Porque o Moisés trocando de escola, a gente tem lido muito Uhum. sobre a pedagogia Waldorf. Menino, eu vou te dizer que a minha vida para a medicina, né, se definiu na minha infância, brincando. Que maravilha isso. Isso vem, para mim, selar de que a gente está muito certo no caminho que a gente está indo com Moisés, entendeu? Tô falando aqui, nem falei isso com a Amanda ainda. Porque eu brincava de tudo que você pode imaginar, né? Porque assim, eu levava minha bicicleta para o concerto, aí eu chegava em casa, desconcertava a minha bicicleta para mexer, assim como o brisqueteiro, que ela chamava, passar quadro, mexia. A minha mãe costurava muito. E eu mexia com costura. Minha mãe me deixava fazer as coisas e tudo mais. E ela até gostava que eu fizesse, para eu parar quieta do lado dela, né? Mas tinha uma brincadeira que eu fazia. Eu podia fazer qualquer outra brincadeira. Jogar bola, bicicleta, boneca. Mas eu tinha um hospital embaixo da cama, da mesa onde a minha mãe costurava. Minha mãe costurava numa mesa de madeira maciça, preta, enorme, onde ela cortava a costura, né? Minha mãe é da época que cortava molde, fazia o molde e tudo mais. Ela fazia os moldes. Nas medidas que ela tirava das clientes dela, ela fazia os moldes em papel, né? Folha de papel pardo. Né? Esse molde comprado, 44, vai lá, compra o molde, 44. Não, ela fazia os moldes. Então era uma mesa grande para caber isso daí tudo. E eu ficava embaixo da mesa, tinha umas caixas de sapato, que eram as marcas dos pacientes, das minhas pacientes. Tinham as minhas bonecas, claro. E tinham, antigamente, medicação vinha muito em vidro. Hoje não vem tanto, né? Mas antigamente era quase tudo em vidro. Aquele vidro escuro, né? Então hoje é muito blister, né? Então antigamente não tinha. Então eu tinha vários vidros com medicação. E aí tinha as injeções sem agulha, mas de vidro mesmo, porque antigamente não tinha de plástico, né? Era de vidro. E tinha, que o farmacêutico lá às vezes quebrava, não sei o que, acabava me dando. Então eu tinha umas 2 ou 3 injeções. Amigo farmacêutico desde sempre. Entendeu? Tinha Durex, que era esparadrapo. Então então eu brincava ali. Eu lembro que eu ficava ali, Expedito, embaixo daquela mesa, que eu não tinha vontade de sair dali. Era seu mundo. Era o meu mundo. E eu nunca na minha vida falei em outra coisa a não ser medicina. E eu, assim, eu acho tudo lindo, sabe? Eu valorizo muito todas as profissões. Só que eu não me vejo sendo outra coisa, entendeu? E a primeira vez que eu falei isso, falei com uma cunhada minha, que até faleceu agora há pouco tempo, a Célia. E ela contava isso, que o olhinho dela até virava. Porque foi a primeira vez que eu falei com ela seriamente sobre medicina. Eu tinha 8 anos. E ela me perguntou, porque eu falava muito que eu queria ser médico, queria ser médico. E ela falou, Beth, vem cá, você fala tanto que quer ser médico, e se você não for médica, você vai ser o quê?
Aí eu respondi pra ela, não vou ser nada. Ou vai ser 8 médico, anos. né? Não vou ser nada. Certeza já. Não vou ser nada. Não E tem aí muita você coisa pra ser. imaginava medicina ou já imaginava medicina obstetrícia? Não, imaginava a medicina obstetrícia, não. Michele, eu fui definir obstetrícia na minha vida, eu estava no internato. Eu ia fazer cirurgia. Isso é praga de mãe, né? Porque minha mãe sempre falou para eu fazer ginecologia obstetrícia, que ela achava lindo. Você acha lindo, eu detesto, eu não gosto. Ah, corta Uau. para! Aí eu estava no internato, no último ano, né? E lá na minha faculdade, você fazia as 4 áreas básicas, que é clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e obstetrícia. E eu já acompanhava o pessoal da cirurgia há muito tempo. Muito tempo. Cirurgias pequenas, assim, a gente já fazia e tudo mais. Então, eu comecei... Quando você optava por ficar mais tempo em cirurgia, você ficava 6 meses em cirurgia e rodava 2 meses em cada área dessa. E aí, como eu ia fazer cirurgia 6 meses, eu comecei rodando pela obstetrícia. Era esse o trajeto, entendeu? E aí, quando na obstetrícia eu conheci um professor maravilhoso chamado João. E ele me apresentou a obstetrícia de uma outra forma completamente diferente daquela que eu tinha estudado. E aí, assim, uma visão diferente, sabe? Um enfoque diferente. E aí eu falei, opa, tô mudando. Vou Tô mudar. gostando disso aqui. Acho que é legal. ficar Comecei por a aqui. ver de outro jeito e, sabe? E era uma especialidade cirúrgica também, que eu gosto muito de cirurgia. Eu sou muito resolutivo, então eu não gosto de coisa crônica, sabe? Eu não serviria nunca, por exemplo, para ser cardiologista, pneumologista. E você fica tratando cronicamente, né, dos pacientes. Eu não consigo trabalhar assim, eu preciso resolver, sabe? Minha questão é ter um tempo para resolver. Ter um tempo e resolver. 9 meses, né? Mais ou menos. Mais ou menos Esse isso. 10. Mais de 9 meses que você espera. E até dentro da ginecologia mesmo, né? Tem coisas que você precisa resolver, você não tem muita coisa para ficar... Eu não faço oncologia ginecológica, que daí é mais, né, moroso, assim. Mas também é uma especialidade bem resolutiva, assim. Então, aí eu mudei. O pessoal da cirurgia queria me matar, porque é todo um investimento, né? E existe aquele ego, né? Aquele ego inflado do cirurgião. Não. Eu falei, não, vou mudar. E aí quase me mataram, mas ok. Sobrevivi, me formei. Sabe o que para mim fica faltando uma ponta? Porque você veio lá de Passa Quatro, né? Eu já fui lá, passei por lá algumas vezes. É uma cidade muito pequena, né? A placa de bem-vindo fica em cima, de boa viagem fica embaixo. É sobre isso. Que tem um doce de leite maravilhoso. Tem também. Começou o jogo de comadre. E aí eu venho de um lugar, mas aí, obviamente, em outra estrutura, né? Agreste nordestino, Sim. totalmente marginalizado do país, né? O nordestino tem muita ainda essa característica, infelizmente. E lá, o que eu aprendi sobre educação, porque não tinha educação, né? Era assim, trabalhar. Sim. Meus irmãos começaram a trabalhar muito criança, 8 anos, 7 anos, 5 anos, as minhas irmãs já cuidavam de outras crianças. Então, assim, filho, né, era uma família de 12 crianças, e minha mãe sozinha, meu pai sempre com aquele êxodo natural, né, de vir para São Paulo, então minha mãe criava todo mundo sozinha. E aí não tinha essa possibilidade de estudar, sabe? Sim. Quando a gente mudou para cá, a minha mãe sempre cobrou. Minha mãe sempre. Eu lembro, lá no Nordeste, lá na Paraíba, a minha mãe falava disso. Falava, tem que estudar. O estudo é o caminho. E ela falava isso, ela era analfabeta, meu pai também. Eu ensinei minha mãe a escrever o nome dela, para ela poder assinar nos documentos de escola. Às vezes, como eu ensinei ela, eu assinava junto com ela. Então, assim, e meu pai, da mesma maneira, também contribui com a escrita dele. Mas o nome ele sabia mais, a minha mãe não sabia. E aí, nesse contexto, eu não conseguia ter uma visão do que o estudo me levava. Eu só sabia, o estudo é importante, tem que estudar. Quando eu cheguei aqui, em Resende, que aí é uma cidade grande, e aí, para mim, se abriu um pouco esse leque. Para você, como era isso lá em Passa Quatro? Por que sua mãe instruiu? Você falou que seu irmão fez filosofia. Sim. Eu tô pensando, mano,
o interior lá, uma cidadezinha pequena, como que sua mãe Sim. tinha essa capacidade? Então, minha mãe mesmo. Meu pai, quando eles se casaram, a minha mãe, eu não sei de onde isso, talvez de vidas passadas, com certeza. A minha mãe sempre foi uma pessoa que buscava conhecimento. Ela não conseguiu estudar muito tempo, porque lá estudava até na época era magistério, né? A minha mãe, eu acho que nem fez o magistério todo. Acho que ela estudou até a 8ª série, então ela não teve isso. Mas só pode ser uma coisa meio espiritual mesmo, sabe? Porque ela tinha muito isso de que a gente precisava estudar. E ela orientava vocês a isso. Ela não só orientava, como cobrava da gente isso, sabe? Cobrava mesmo. Porque ela via que, assim, quando ela lidava com muitas pessoas, né? E ela aprendeu a costurar com a minha avó. E aí então ela tinha muita gente entrando em casa, né? E lá em Passa Quatro tinha muita gente também que morava no Rio, em São Paulo, e que ia passar férias lá. Então, quando ia passar férias, procurava por ela para fazer roupa. Entendeu? E aí acontecia, ela conversava então com a esposa de médico, com a esposa de engenheiro, com a esposa de não sei o quê, de advogado, nanana. Então ela começou a ter uma visão com um plus a mais, de que não era só o magistério, entendeu? Tinha um plus a mais aí. Essa cidade grande que você falou veio até ela por conta desse cliente. Foi a cidade que veio, não foi ela que foi, né? E aí eu fazendo o link com a minha história, não tinha isso, não tinha as pessoas indo pra lá, né? Então. E aí ela teve essa sacação, assim, de que, pô, tinha alguma coisa além daquilo ali, né? E meu pai era caminhoneiro. Depois de um tempo, ele começou a trabalhar na rede ferroviária, no trem, né? Porque meu avô também era do trem, enfim. E aí acabou que ela que ficava mais tempo com a gente também, né? Meu pai viajava muito. Então, todos nós lá em casa saímos para estudar. Todos. A gente cumpria lá até o 3º ano, né? E depois do 3º ano saía, ou ia fazer cursinho, né? Ou já saía de lá passando para a faculdade, o que era bem difícil, por causa do ensino bem defasado, né? Mas minha mãe tinha isso, esse viés na vida dela, sabe? Tipo, eu não fiz, mas meu filho vai fazer. É muito legal, assim. É muito, pra mim, quando eu ouço, eu fico pensando assim, a minha mãe faltou só a oportunidade dela conhecer. Sim. Porque ela acabava limitando a gente, sabe? Assim, porque como ela não conhecia, ela não sabia que existia. Ela só sabia que eu tinha que estudar. E eu nem me lembro de faculdade na minha época, dessa primeira infância. Mas para você ver como essas questões culturais são importantíssimas na vida das pessoas, né? Tipo, ela teve esse conhecimento porque iam até ela, isso que você falou, né? Mas ela teve essa sacação de que não realmente tem uma coisa a mais, que não dá para ficar só nesse aqui e eu tô aqui, mas eu quero que eles cheguem lá, sabe assim? Eu não quero que ela vire costureira, sim, né? Eu quero que ela tenha além. Se virar também, vai fazer caminho. Faculdade de moda, sim, sabe assim? Mas não é esse caminho. Tem um estudo embutido. Exatamente. Agora, Beth, você fala muito da sua mãe. Eu queria que você falasse essa ligação de vocês. Minha mãe é tudo. Eu tive a honra, o prazer, a felicidade de conviver com a minha mãe até os meus 58 anos. 56 anos. Michele, minha mãe era uma pessoa incrível, assim, uma pessoa de muita fé, de muita bagagem, porque ela lia muito. Minha mãe era de ler rodapé de livro, de revista, ela lia muito, muito, muito. E era uma pessoa, assim, muito íntegra, sabe? Uma pessoa muito simples no pensar, na maneira de lidar com a vida, na maneira de conviver com as pessoas. Perfeito ninguém é. Ela tinha os momentos dela de rompante, de 7 filhos. Um marido chato pra caramba, né, que pegava no pé dela muitas vezes. E, tipo, ela ficava com as crianças o tempo todo, meu pai viajando, meu pai chegava e exigia mundos e fundos, aquela coisa, né? E ela sempre inteira, sabe assim? Sempre inteira nas situações. Passou altos sufocos na vida dela. Casou muito nova, minha mãe casou com 18 anos.
E para aquela época até que era velha, né? Eu acho que a minha mãe, a primeira filha, ela teve com 16. Tá vendo? No- É o comum da É. época mesmo, né? E ela morreu com 92. Morreu lúcida, completamente lúcida. E ela era uma pessoa, assim, muito respeitosa com relação às escolhas, sabe? Minha mãe nunca me questionou absolutamente nada na minha vida, em escolha nenhuma. Tipo, quando eu saí da casa dela para morar, para estudar, né? Estudei lá até os 17, saí com 17, faço aniversário em junho, saí no final do ano para ir para o Rio, para fazer cursinho, para fazer medicina. E aí, em nada, ela, tipo assim, a única coisa que ela pedia é para a gente ficar em casa até formar no terceiro ano. Uhum. Era a Não única queimar a exigência etapa, dela. digamos assim. Nunca se intrometeu na escolha. O que você vai fazer? Nunca, nunca, nunca. Ah, mais velho vai ser isso, mais novo vai ser aquilo. Eu tive 2 irmãos que queriam ser padres. Os 2 desistiram e ela não falou nada, sabe assim? Nada. Maravilhoso, né? Então, assim, ela era uma pessoa muito respeitosa com relação ao ser humano, de uma maneira geral. E para ela, todo mundo tinha alguma coisa boa. Ai, que Ninguém era fofo. totalmente ruim, nem totalmente bom. Pra você ter uma ideia, imagina, uma pessoa que nasceu em Soledade de Minas, que é menor que Passa Quatro. Você conhece Passa Quatro? Soledade é um bairro, Passa Quatro. E que lia, aos 80 anos, Leonardo Boff. Essa era sua mãe. Como é o nome dela? Maria José. E aí, o que acontecia? Alguns livros de Leonardo Boff, ela não conseguia alcançar onde ele queria chegar, né? Aí ela chama minha filha, vamos ler aqui comigo, lê isso aqui. O que você entendeu disso? O que você acha? E às vezes eu não entendi o que ele estava falando também. Mãe, troca de livro. Tem outro. Já viu falar Machado de Então ela leu muito Leonardo Boff. Então ela assim, ela tinha uma visão de vida, de mundo, sem sair muito de Passa Quatro. Maravilhoso. Que era uma coisa o livro assustadora. Talvez Assim. levava ela a viajar assim, né? Talvez sim, Né? com certeza. Com Acho certeza. que A leitura. faz isso com a nossa mente. E teve uma passagem muito interessante com a minha mãe, que eu tive uma sobrinha que engravidou, namorando. E uma coisa assim, para aquela especificamente, aquela sobrinha, uma coisa inusitada. Assim, né? Você imaginaria qualquer um outro menos ela. E aí eu estava na casa da minha mãe, né, fiquei sabendo de toda aquela confusão. E fui para casa dela. E aí a gente estava lá na cozinha, tudo se resolve em cozinha, né? Minas, tudo começa e acaba na cozinha. E aí a gente estava lá conversando, disse, mãe, eu vou fazer uma produção independente, falei para ela. Aí ela parou, me olhou assim, eu lembro da fisionomia dela, assim, ela me olhou e falou assim, minha filha, você quer isso mesmo? Mas vamos pensar numa coisa. Tem tanta criança aí precisando de uma casa, de um lar. Por que você não adota? Olha, Dona Maria José. Sabedoria. É mole? E aí eu falei para ela, não, nem pensar. Mais uma eu adotar. Você cuspiu o pau 70 vezes e tudo caiu, né? Tá vendo? É isso. Nem pensar, não vou adotar. E mais uma vez, ela sem os questionamentos, porque ela poderia falar assim, você tá doida? Sim. Mas você não, né, ela podia questionar. Ela questionar tinha mim. outra opção. Exatamente. Me adota. Se você adotar, eu vou ajudar você a cuidar. Eu falei, você vai. Você vai sair daqui do seu cantinho, vai morar comigo. Na cidade grande. Minha filha, eu vou. Gente. Tá bom. Então ela tinha um apelido que ela te chamava? Zezé. A mim, não. A minha era Beth mesmo. Beth. E o que a Zezé falaria pra Beth, ou o que hoje a Beth mãe, assim? O que você tem da Zezé? Eu tenho uma carta da minha mãe, psicografada, e que nessa carta ela falava que eu ia receber um presente, que eu ia ficar muito feliz, que não era ir com ela, não. Era uma outra coisa que eu ia ganhar aqui mesmo. E que ia suprir o que na época eu estava sentindo de tristeza e tudo mais, que a gente tinha acabado de fazer uma fertilização que não deu certo. E na carta ela falava isso.
E, tipo, 6 meses depois, chegou Moisés. Você se reconhece, uma coisa que a gente conversa sempre, assim, nos ambientes de pai e mãe, você se reconhece quando você está cuidando do Moisés, na Zezé? Por exemplo, tem alguma coisa que você faz, você fala assim, tô fazendo igual a minha mãe. Alguma coisa que você fala, né? Às vezes fala uma coisa. Minha mãe ali. Então, eu acho que sim, porque mas eu reconheço mais do que ela fazia com os meus sobrinhos. Tem muitos sobrinhos, né? Tem uma criançada lá. E ela eu via mais as atitudes dela com os meus sobrinhos, entendeu? Do que comigo mesmo. Então, eu vejo fazendo com Moisés muita coisa que ela fazia com os meus sobrinhos. Seus sobrinhos, netos dela. Netos dela. Parece que são duas pessoas diferentes, Sim. né? A nossa mãe e a nossa mãe enquanto avó. É isso aí. O tratamento é outro. Outro, esquece. Né? E se eu tivesse um outro irmão, né, mais novo, talvez eu puxaria pela memória mais do cuidado dela com esse outro irmão. Como eu não tenho, eu lembro muito do cuidado dela com os meus sobrinhos, né, netos dela. É muito louco isso, porque eu tenho muito disso, sabe? Assim, do meu pai e da minha mãe, né? Eu, obviamente, convivi mais com a minha mãe. Às vezes eu tô cuidando, assim, fazendo alguma coisa, às vezes falando, agindo. Na mesma hora eu falo, cara, igualzinho. E às vezes era atitudes deles que eu reprovava. Sim, mas às vezes são frases. Eu tenho muito isso. O quê, por exemplo? Frases assim, tipo... tipo aquelas frases que corta, assim, sabe? Que dá aquela zerada na criança. Sabe? Pobre Moisés. Então, às vezes eu me pego fazendo isso. Mas na hora eu me toco e acabo amolecendo, sabe assim? Acho que é de tanta gente ouvir, né? Que você repete muitas coisas que a tua mãe você faz. trava, né? Taraná, eu acabo... Sabe, voltando atrás, opa, peraí, deixa também. eu ajeitar aqui o que eu acabei de falar. Porque a gente tem, elas fizeram pra nós, a Zezé, a sua mãe, a minha mãe, o que elas tinham de conhecimento para aquele momento. Com certeza. E hoje a gente tem a oportunidade de conhecer de uma outra forma, de acessar outras coisas, que mesmo que a gente não conheça, opa, tá acontecendo isso, vamos ver como é que é, se adequa ao que eu quero, o meu maternar, né? Então eu acho que é natural essa evolução e que bom, Sim. né? E tem umas coisas, Michele, que eu acho assim, enquanto você tem sua mãe, o seu pai, mas acaba que você é mais, desculpa, mas é mais a mãe mesmo, né? Você sabe disso. Na verdade, assim, a gente tá lutando para que não, né? Que Mas a gente tenha com um certeza. espaço maior pro pai. Mas até hoje a gente ainda tá nesse caminhar aí, né? A referência é materna. E aí o que acontece? Eu tinha muito com a minha mãe uma sensação assim... de que tinha alguma coisa ali que eu não me encaixava. Na minha adolescência, assim, eu não me encaixava com a minha mãe, sabe? E aí, aquilo foi passando. E um dia eu tive, assim, a oportunidade de conversar com ela. Por isso que eu tô falando. Conversar com pai e mãe sobre você... É difícil. É difícil, mas resolve a sua vida. Eu te digo que resolve. É uma terapia. Vou te contar essa passagem rapidinho. E aí um dia minha mãe estava aqui em Resende, estava lá em casa, e a gente estava de manhã, tipo, quase horário do almoço, e a gente conversando. E eu falei, mãe, como é que foi minha gestação? Aí ela falou, tipo assim, foi uma pergunta também que pegou ela desprevenida, porque foi do nada. E aí ela falou, minha filha, foi difícil. Mas difícil em que sentido? Você, tipo, passou mal, teve alguma doença? Não, foi difícil socialmente, porque a tua irmã, né, no caso, tinha 8 anos, eu não esperava mais engravidar, e aí acabei engravidando com quase 40, isso lá em Passa Quatro era, tipo assim... Um absurdo. Muito ruim, né? E aí eu tentei disfarçar a barriga por muito tempo, e um tempo antes disso, eu busco muitas coisas, sabe? Sou uma pessoa inquieta com algumas coisas. E eu tinha feito uma regressão consciente, que chama, né? De você... Não é aquilo de ficar hipnotizado, não. Mas uma regressão consciente, onde eu me via, neném, na barriga da minha mãe, e uma luz azul. O tempo todo aquela azul. E aí, mas eu estava super feliz ali. Eu não era uma criança, sabe? O sentimento que dava ali na hora era de muita felicidade. E aí, nessa conversa com a minha mãe, ela falou que ela tentou disfarçar a barriga. Eu falei, como, mãe?
ela usou, podem acreditar nisso que eu estou falando, ela não está aqui para falar, mas é verdade. Ela usou um manto, sabe aqueles tipo um manto mesmo, uma blusa de lã grande que vinha até a canela. Tem não era um sobretudo. Tipo uma túnica, alguma coisa assim? Isso. Uma bata. Azul. E aí ela ficou com... Imagina, eu sou mega calorenta. Ela usou ela engravidou de mim em agosto, né? Ela em junho. Então ela passou o verão todo usando esse negócio azul, né? Essa veste azul. Em Passa Quatro era frio. Hoje em dia até que é mais quente, mas era frio, mas no verão é verão, né? É sol. E ela passou todo o tempo usando essa veste azul. E aí eu comecei, por isso que é bom conversar, sabe? Porque daí quebra. Olha quantas coisas foram quebradas nessa conversa, né? Você achava que, tipo, eu fui rejeitada porque minha mãe tinha 40 anos. E não tinha rejeição nenhuma ali. E aí ela continuou falando de que para ela foi ótimo, porque ela voltou a fazer roupinha de neném, porque ela não tinha mais esperança de ter filho nenhum, então não tinha mais roupinha nenhuma, né? E antigamente era tudo feito, né? De flanelinha, bordadinho. Ainda mais ela costureira. Acabou. E todo o meu enxoval ela fez de novo, né? Assim. E aí essa minha irmã de 18 anos ajudou muito ela na confecção desse enxoval. Então, assim, conversar com mãe é buscar isso, né? Na sua história. Eu acho que quem tem mãe viva tem que sentar com mãe e estilhaçar, sabe assim? Tem. Porque é a oportunidade que você tem de quebrar tanta coisa na sua vida que às vezes você nem se tocou de que aquilo poderia ser uma coisa que estava te incomodando, coisa parecida, e que ali numa fala, num gesto, Acabou. Quebra tudo. E aí te economiza terapia, sabe? Eu acho que esse trabalho, quando a gente fala assim, vamos engravidar, não sei o quê, planejou a gravidez, vamos lá conversar com a mãe, vamos procurar informação. Eu acho que a gente precisa disso. Saber sobre você, sabe? Porque saber isso sobre vem a gente muito mesmo. depois quando você é pai, quando você é mãe, né? Então, isso já te adianta bastante coisa. Com certeza. Agora, eu queria fazer um ping-pong com você. Sim. A gente vai falar uma palavra e você se define. Sim. Eu vou começar pelo mais fácil. Um hobby. Tênis, no momento. Atleta, beach tênis. No momento, beach tênis. Campeã de beach tênis, música. Eu gosto muito de MPB. Eu gosto muito de Milton, mineira, né? Gosto muito. Comida. Comida mineira, né, Michele? E muita. Delícia. Ai, uma gente. couvezinha, né? Com feijãozinho, eu amo a fartura de Minas, gente. Tem tudo na mesa. Minas começa a vida na cozinha e termina na cozinha. Eu acho que a gente podia gravar um podcast family lá em Minas. Isso, bora lá. Gravar um lá. Bora lá. Direto da fonte. Tudo acontece na cozinha. O que te vem de memória? Memória da minha mãe, né? Minha mãe foi muito na minha vida. Muito, muito tudo, assim. Quando minha mãe morreu, eu falei assim, que a impressão que eu tinha é como se eu fosse uma pipa que ela soltava, deu a linha, o tanto que quis, o tanto que foi, o tanto que foi necessário. E quando ela morreu, parecia que ela tinha soltado a linha. É uma sensação das piores na vida, assim. Porque você não vai para lugar nenhum, a pipa continua ali, solta, ela dava a linha do tanto que você queria, do tanto que era necessário, nunca puxava, nunca recolheu a linha. Mas você tem essa sensação de balão solto, sabe assim? Você deve ficar meio sem referência, Sim. né? Eu tenho uma foto com ela que eu sempre posto, que eu estou deitada no colo dela. É linda. E é aquilo, essa falta desse colo, isso fica um buraco impreenchível, né? Não dá. Então, minha referência sempre foi ela. Um medo. Um medo. Eu acho que hoje eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com Moisés. Principalmente no sentido inclusivo. Esse é um medo. Eu não sou uma pessoa medrosa, não. Mas hoje eu tenho esse medo. Eu não tenho medo de doença, nada disso.
Hoje, o meu medo, o meu pavor é pensar do Moisés ser rejeitado ou fingirem que ele está sendo incluído, dele ser deixado de lado. Uhum. Esse é um medo que me ronda diariamente. Eu acho que a gente está numa semana muito especial, né? Semana do Dia das Mães. Sim. Você traz a maternidade para muitas mulheres, né? Isso, e para muitas famílias você traz a pipa. Agora você tem sua pipa, né? O que é a maternidade para você? Putz, é o que me faltava. A maternidade veio preencher um espaço que eu jamais podia passar por essa vida sem vivenciar isso. Vivenciar, de fato. Porque preenche um espaço que não tem como preencher de outra forma, né? Aquela gavetinha ali está escrito maternidade. E que é um preenchimento mesmo, né? Eu me vejo no Moisés enquanto criança, me vejo o tempo todo, eu me vejo nele. E isso é uma grandiosidade, é uma coisa tão de Deus, né? Tão grandiosa mesmo, que abrange tantos sentimentos ao mesmo tempo, né? Eu consigo ter medo e felicidade ao mesmo tempo. Como pode, né? Um quase contraditório ao outro, mas você acaba conseguindo sentir as duas coisas bem próximas, assim. E ele é uma pessoa, claro que todos os filhos são, né? Se falar dos filhos de vocês, vai ser também com essa mesma cara que eu estou agora. Mas ele, por ser atípico, eu acho, ele traz para a gente uma vivência de resiliência tão grande. Sabe, você sabe que resiliência existe. A gente pratica isso na maioria das vezes. Mas você vivenciar uma criança de 4 anos sendo resiliente, se aproveitando da situação que ele está vivendo com leveza, com alegria, com prazer. Vamos, meu filho, para a fisioterapia, ele dá os bracinhos. Vamos, meu filho, ver a tia Roberta, fono, ele dá os bracinhos, sabe? Isso é tão prazeroso, é tão grandioso, é tão único você olhar para isso, que não tem como definir isso como sendo uma coisa, sabe, assim, uma frase. Uhum. É muito grande, é muito, muito, muito tudo. Então, não tem como. E assim, você enquanto obstetra, quando aflorou em você, eu quero abrir essa gaveta da maternidade, até a chegada do Moisés, como é que você administrou isso tudo dentro de você, trazendo tantas crianças ao mundo? Você tem noção de quantos partos você já fez? Não tem não, filha. Não tem. Mas foram muitos. Muitos milhares, muitos tá? Muitos anos fazendo, muitos milhares. Como é que você administrou isso? Porque é uma coisa que você queria tanto. Então. E aí você via, lógico, genuína a sua felicidade de trazer uma criança ao mundo, porque a gente viveu isso muito de perto com você. Mas não deve ser fácil, porque lá algum dia devia bater e falar assim, eu também quero viver isso. Eu também quero levar para casa. Michele, você sabe que assim, a vida da gente é feita de várias fases, né? A gente tem várias etapas, assim. Eu acho que eu atravessei alguns atalhos, assim. Uhum. Então, coisas que uma menina pensa, né? Casar, ter filho. Esse caminho eu não queria, eu busquei um outro atalho. Uhum. Então, assim, a maternidade, eu penso muito quando eu estou com uma gestante, ou no momento do nascimento, o meu foco é muito no neném, sabe? Eu foco muito no neném. Eu já ouvi essa frase. Minha preocupação é o bebê expedito. Sim, mas é mesmo, sabe? Por quê? Porque se eu sei que a Aline, no caso, você, Michele, são saudáveis, não tem patologia nenhuma, a maternidade não é um risco, né? Para você, para elas. Então, assim, o meu pensamento é naquilo que eu não estou vendo. Naquilo que para mim é subjetivo até então, né? E o momento do nascimento é quando você concretiza uma situação, né? Concretiza para vocês, mas para mim também concretiza, né? Eu vou contar para vocês uma situação que eu passei semana passada.
Então, só falando isso agora, essa questão da maternidade nunca foi um pensamento fixo, sabe? Assim como era a medicina, por exemplo. Entendeu? Que ocupou sua juventude Isso, toda. Toda, exatamente isso. E medicina é uma coisa que desgasta demais. É longo demais. É longo, o caminho é longo. Tudo, né? Se você quiser fazer a formação completa, né, que foi o que eu quis, você tem 6 anos de faculdade, depois eu fiz mais 6 anos de formação. 12 anos da sua juventude vivendo isso, estudando, entendeu? E assim, isso aconteceu comigo, eu não vi espaço na minha vida para outra coisa naquela época que não fosse isso. Foco total. Total, entendeu? Então, assim, ainda mais que assim, eu não queria ficar numa cidade grande, num centro grande, eu queria vir, não para o interior passar 4, mas queria ficar no intermediário, aí pintou Resende na minha vida também, de um jeito assim, muito inusitado. Mas aí, então eu não tinha esse foco, sabe? Meu foco era outro. E aí, quem me trouxe isso foi a Amanda, que me fez parar para pensar nisso, sabe? Porque a Amanda é muito maternal, né? Muito. A Amanda tem um instinto materno, é instintivo mesmo, é uma coisa dela. Né? Eu estava pensando agora vindo, né? Nossa cabeça não para, e pensando e tal. A Amanda, eu acho que para mim, por isso que são tão especiais, porque no parto do Pedro, ela fazia foto ainda. E aí eu pensar, hoje a minha composição é o seguinte, a Sofia era doula da Aline e a Amanda era minha doula. Porque ela vinha toda hora, porque ela percebeu, né, a minha ansiedade. Não sei por quê. Que isso? Ela vinha o tempo inteiro, senta, tá tudo bem, tá tudo sob controle, fica calmo, olha, daqui a pouco ele vem, não sei o quê. Então ela trazia toda hora vai lá fora, respira, não sei o quê. Ela fazia esse exercício. E para mim isso, né, acho que as pessoas que estão na sala de parto, naquele momento, na chegada do filho, eles se tornam especiais demais para nossa vida, né? Você vê, a atitude dela era uma atitude maternal, exatamente, né? Esse é o link. Então, porque, ela é muito assim. Muito. E aí eu comecei a pensar nisso. E aí eu falei, pô, como assim, né? Como que isso ficou perdido na minha vida? Mas eu acho que para mim sempre é um prazer tão grande um nascimento, sabe? Que já te preenchi de alguma forma. Com certeza, com certeza. E é muito, né? É muito neném nascendo. E é muita história, né? Cada um tem uma história aí por trás, né? E muita coisa que a gente fica envolvida demais, mergulha demais naquilo. E aí foi passando, o tempo vai passando, o tempo passa, né? É ruim isso, mas o tempo passa. O tempo é cruel. E passa rápido. E aí, por isso que surgiu agora essa questão, veio desse jeito e quando veio, foi... Sabe assim? Imagina. Não porque nada é fácil, né? Então, são quantos anos de profissão? Eu me formei em 88. Bons anos aí. Não somos 30 e poucos. Tem alguma história nesses anos que, tipo, essa é a história da minha profissão? Aconteceu 15 dias atrás, você acredita? Posso falar da 15 dias atrás. É que você vai levar pro túmulo. Vou levar. Porque foi a primeira vez que eu chorei num parto. Estava acontecendo uma cesariana, um bebê que não estava bem, precisava nascer com 34 semanas. Moisés nasceu com 34 semanas. E aí, a gente precisou, tem até o vídeo dessa cesárea, depois se vocês quiserem ver. E a gente foi para a sala, tá, tudo bem, com os pais tranquilos, né, na medida do possível. Ela já tinha tido um parto normal comigo, Helena, o neném, né, e um parto maravilhoso. E ela queria, lógico, o segundo parto normal também, Paraná. E acaba que, quando a gente contraindica um parto normal, muita coisa se quebra ali, né, muita coisa... Expectativa, né? E eu entendo perfeitamente, assim, de você ficar frustrada. Mas essa quebra, ela acontece em 100% das vezes quando o bebê tem algum mínimo risco. Porque as pessoas não entendem, às vezes, né? O neném, ele já trabalha, ele já vive, né? Vivencia a vida intrauterina com uma baixa de oxigênio. Ele não é um bebê que tem uma saturação de 100%, 90%. Não, ele já trabalha baixo, com oxigênio baixo.
E aí, quando ele tem algum risco de diminuir ainda mais essa oxigenação, eu fico assim, de butuca mesmo. Por quê? Porque é um neném que às vezes nasce bem, nasce vivo. Mas eu não quero um neném nascendo vivo, eu quero um neném nascendo bem. O que significa isso? Significa ele ter uma ótima oxigenação, para que quando ele tenha 18 anos, que ele vai fazer o vestibular dele, 19, 17, sei lá, ele tenha uma cognição perfeita, ele tenha uma construção perfeita, entendeu? Ele tem um cérebro perfeito. Uhum. Então, nascer só vivo é pouco. Ele precisa nascer vivo e bem. Então, esse é o meu foco sempre quando eu indico cesariana, mesmo sabendo que eu estou detonando com aquela situação, né, de parto normal que a mulher queria vivenciar. Então, foi isso que aconteceu com essa gestante, com essa mulher. E aí começou a cesárea, ela estava mais tranquila, o marido estava bem também, paraná. Porque entenderam essa situação e muitas vezes o bloqueio é tamanho que não consegue entender, não consegue, a gente fala e a mulher não consegue entender o que você está falando. E aí começou a cesárea, o neném estava quase nascendo, realmente estava sem líquido nenhum, já estava com um batimento ruim. E aí quando o neném nasceu, que eu olhei para a cara do neném, era um neném com síndrome de Down. Que era a cara do Moisés. Idêntico. Não é papo de mãe, porque o meu auxiliar viu, a enfermeira que estava lá, conhece o Moisés, também viu, e pensaram exatamente a mesma coisa. É a cara dele. O neném é a cara dele. E, claro, os pais não sabiam que o neném tinha Down, nem eu sabia, os exames não mostraram. E aí, Michele, parecia que eu estava fazendo o parto do Moisés. A sensação que eu tinha, eu acho que era essa. Eu acho. Porque me veio uma coisa tão enorme, assim, uma onda emocional tão grande. Eu nunca chorei num parto, nunca, nem tive vontade, assim. Às vezes a gente se emociona, mas não é aquela vontade de chorar, sabe? A minha vontade era sentar e chorar. Sentar num banco daquele lá e chorar. É diferente de você simplesmente se emocionar, sabe assim? E aí o neném nasceu, e aí eu fui mostrar para a mãe. Ela, claro, não percebeu, assim, de um primeiro momento, nem o pai. E aí o pediatra pegou, foi fazer os primeiros cuidados e tudo mais, e conversou com o pai. Eu senti que ele tinha falado alguma coisa com o pai. E eu estava ali, continuei a cirurgia, né? E quando eu saí, eu falei, não, o pai já sabe, então eu vou ter que falar com a mãe agora, porque, né, como é que vai ficar? Até para o pai é uma situação difícil, ele falar para a mãe também. Porque ele também precisa entender o que está acontecendo, exatamente, né? Tudo muito assim, né? E aí eu fui conversar com ela, e aí eu chorei de novo. Falei, você me desculpe, mas... Eu tô muito emocionada. Eu tô, sabe, assim, tá tudo muito aflorado em mim, e parará. E ela sem entender até então, e aí eu fui falando. E aí a forma que eu achei de falar com ela foi, vem cá, com quem que você acha que parece seu filho? Aí ela pegou e falou assim, tô achando que ele parece com o pai. Falei, olha bem pra carinha dele, vê se lá no consultório tem alguma foto que te lembra o seu filho. Aí ela olhou para mim, olhou para o neném e falou, Moisés. Aí, entendeu? Então, aí, ela entendeu através do Moisés que o filho dela tinha síndrome de Down. E assim, hoje eu falo de síndrome de Down de um jeito completamente diferente do que eu já falei até então, entendeu? É sua vivência hoje. Exatamente. Então, assim, é muito difícil de você falar aquilo que você não vivencia, né? De você emocionalmente colocar o sentimento real numa situação que você não vivenciou. Eu diria que é dar um palpite, né? E, assim, quando você vivencia, muda tudo, porque você tem a forma de falar, tem o sentimento para falar, né? Sem precisar buscar isso dentro de você em algum lugar, né?
ou buscar de uma outra De pessoa, de um outro lugar. né? de um livro. Exatamente, né? Então, assim, aí no dia seguinte eu fui lá no quarto, eu tô falando isso porque se passa um filme na cabeça, né? No dia seguinte eu fui falar com ela já estava mais tranquila, o marido também, e tava a avó paterna, o avô paterno e o irmão do pai no quarto. Menina, e aí eu comecei a falar de síndrome de Down que nem um deputado federal, sabe assim? E aquilo foi indo, foi fluindo. E o pessoal participando e olhando e gostando. Sabe quando aquilo vai, você vai? Porque hoje, para mim, assim, eu tenho tão desmistificado isso na minha vida. E eu sei tanto, assim, eu não crio expectativa nenhuma com relação a Moisés. O grande mestre dessa história é ele, né? Porque ele que tem o X a mais. Então, ele é que vai mostrar as necessidades, ele é que vai trazer o aprendizado, ele é que vai, tudo ele. Né? Não dá pra gente jogar nada, né? Então, é ele que vem trazendo. E eu tenho a plena consciência de que eu preciso dar subsídio a ele para ele trazer, sabe? Quem conhece a Beth e acompanha sabe que ela e a Amanda fazem isso. Nossa, eu não sei nem definir. Mas é uma busca, sabe? E assim, e aí é bom e é ruim, porque assim, tudo você tem que buscar muito. Porque, por exemplo, fisioterapia. O Moisés, ele não anda, né? Até hoje ele não anda. Ele chegou pra gente, ele tinha começado a sentar, ele já estava com 2 anos e 5. Ele começou a sentar, sentava e tombava. Então, assim, hoje ele fica em pé, né? Ele se vira, ele vai para todos os lados. Sobe, desce do sofá. Sobe, desce, faz de tudo. Mostra o que ele quer, vai buscar o que ele quer, tudo isso. Só que ele precisa de ajuda, claro. E aí a gente começou com fisioterapia. Só que existe uma fisioterapia criada por um fisioterapeuta chileno que é específico, ele criou especificamente para crianças com síndrome de Down. Hoje ela se estendeu para várias coisas, mas ele criou esse tipo de fisioterapia, né, para crianças com síndrome de Down, que é o CME, que é Cuevas Medec Exercise, que é uma fisioterapia desafiadora, eu diria. O profissional faz com que a criança assuma posturas e desafiadoras para o cérebro dele, sabe? Então, a fisioterapia tradicional não serve para o Moisés. Não cabe nele. Ele até pode fazer, mal nenhum vai fazer. Só que o atraso dele vai muito mais, entendeu? Então, a gente perdeu 1 ano nessa fisioterapia. E o fisioterapeuta, ao invés de encaminhar para vem cá. Eu não consigo. Para síndrome de Down tem isso, entendeu? Não sei se por falta de conhecimento, sei lá qual é o número de, sei lá, ter o paciente, não sei definir isso. Mas a gente teve que descobrir trilhando caminhos, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio e talvez uma das grandes missões de vocês, né? É desbravar um caminho que hoje pra gente era para ser tão óbvio, né? Tão fácil de encontrar. Mas eu acredito que, por exemplo, como o bebê que nasceu, hoje vocês têm know-how para poder ensinar mais. Sim, né? e outras Você crianças, é a rede de apoio sabe? delas, Tem né? outras crianças, depois do Moisés, acho que tem mais 2 ou 3 crianças, que a gente também, sabe, consegue ajudar, assim, nesse sentido. Porque eu acho que carece uma muito. troca, e vai ser uma troca de informação com lugar de fala. Não é só uma Sim. troca de informação por uma troca de informação. Com certeza. Eu ouvi dizer, né? Não ouvi dizer, não, eu vivencio, eu vivo isso. Todos os dias, Só para encerrar o ping-pong pra gente, nessa mesa de doce aqui. Uau. Quem é você? Nessas opções todas. O Expedito tem uma... eu tenho uma... É? A Michelle te conhece, então vai acertar. Não, pior que não. Posso falar? Eu acho que sou isso daqui, ó. Isso é bom demais. Sabe por quê? Porque isso aqui tem uma casquinha, mas dentro é molinho. Eu acho que é isso. Ele chutaria que você é fina, você ia comer esse.
Eu adoro isso. Também está puxando pra sua terra, né? Isso aqui, né? Não, eu pensei assim, eu falei, gente, eu não imagino a Beth comendo uma bala fine. Ele falou assim, eu comeria esse beijo daqui comeria. fino, mas a Beth fina não. vai comer cacete de caju. Não. Eu gosto muito de castanha de caju, mas pra me definir, Era esse. é isso. Se você perguntar o que eu gosto mais do que tá aqui, você acertou. Mas pra me definir, eu acho que eu sou esse aqui. No primeiro olhar, as pessoas podem achar que você é muito sério. Muito séria, muito brava, muito exigente, sei lá. Mas é mole. Mole demais. Nossa, Doce, Deus, um muito, coração gigante. Muito A mole. primeira vez que a gente foi nela, a gente, no primeiro encontro, aí falando, Beth, porque todas as nossas amigas só falam de você, tinha que ser você, e piriri pororó. Aí, e a gente assim, né, com medo, porque médico, né, põe um respeito, assim, a gente... Não, assim, e o todo consultório você. dela, ela chama de templo, é realmente um templo. Não tem computador, é aquela poltrona, aquele cheiro Então você chega único. assim, ó, tipo, Ai. onde eu tô, o que eu vim fazer, dá vontade como de ser- o que ela vai falar. O Jai fala que queria deitar lá e ficar. Aí ela pegou e olhou pra gente e falou assim, vamos tirar uma selfie, mandar pra elas. E eu falei, hã? Oi? Foi assim. E foi assim. Então, eu acho que o recheio da Beth, ele é muito mais além do que a casquinha, sabe? Assim, e essa experiência que você proporciona para as pessoas, tanto as famílias que você traz vida aos filhos, né? Traz os filhos a esse mundo, mas eu acredito que hoje, com a sua missão materna, né? De mãe, todo mundo que passar por você, todo mundo que cruzar seu caminho, que der 1 minuto de fala para Beth, ela vai sair transformada. Vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma pessoa que vai conseguir entender melhor o Moisés ou outra criança, entendeu? Então, hoje eu acho que sua missão é muito mais linda. Acho que a casquinha tá cada vez mais diminuindo. Com mais certeza. fininha, né? Mais fininha. É isso aí. É isso. E você falou da sua mãe, que é seu pilar para sempre. Você falou do Moisés, você falou da Amanda. E tem um recado deles para você. Caraca, meu. Vou tirar aqui. Vamos tirar a Manuela e Luísa daí. Tirar os dois. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante. Todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos. E sempre me abraçar quando eu chegar. Falar da mamãe Beth? Oi, mamãe Beth. Vamos? O que a mamãe Beth pergunta pro Moisés? Quem é o filho maravilhoso da mamãe? Quem é? Eu! Quem é o filho maravilhoso da mamãe? Mamãe, obrigada por ser tão maravilhosa. Isso! Acredito esse moleque, gente. Olhando pra câmera. Né? Obrigada por tudo, mamãe. Te amamos. Feliz Dia das Mães. Feliz Beth. Dia das Mães. Mais um Foda, né? dia. Isso eu não esperava, hein? Pô. E a Amanda ontem, eu falei assim, Amanda, assim que você aceitou o nosso convite, eu falei, Amanda, a gente quer fazer um vídeo que não sei o quê, porque a Beth pra gente é a representação do Dia das Mães, é o nosso primeiro podcast, porque não podia ser outra pessoa. E você acha que você consegue gravar um vídeo com o Moisés? Ela acha, que aí ontem ela me mandando, o Moisés quer participar, ele quer pegar o celular, ele quer... Ele é assim mesmo. Aí ela mandou, você acha que tá bom? Eu falei, tá lindo. Eu vou mandar umas fotos também. Eu falei, então manda que a gente desenrola por aqui. E ela super feliz de participar, tava também super ansiosa. Falou assim, eu tô muito ansiosa. Eu falei com ela ontem. Enfim, Pô, bom obrigada. demais. Nossa, eu que agradeço, imagina. Não tem nem como. Nossa, lindo esse vídeo. Muito lindo, bom as pessoas lindo. te conhecerem além da casquinha, Sim. de um outro. Porque a gente, às vezes, eu vejo isso muito meu pai, porque é doutor, porque é doutora, porque não sei o quê. A gente mesmo cria, às vezes, um estereótipo Sim, da com pessoa certeza. e tal. Mas é um ser humano, como outro qualquer, com um pouco mais de estudo, desde com um pouco mais de tempo nos livros, né? E, nossa, Mas a essência é a mesma. a essência é a E mesma. acho que é um pouco disso. Acho que essa data da maternidade, né, que lembra as mães, que deveriam ser lembradas todos os dias. Peraí. Eu acho que é um momento da gente celebrar, né, o quanto elas, cada uma delas, no seu lugar, da sua maneira. Sim. E a gente tem tantas mães que sofrem, né? Muito, Muitas mães sofredoras. muito. E né, a minha foi um retrato disso, né? Lutar sozinha. Então, com 12 filhos. Então, tem muitas mães. Então, nosso carinho é pra você também, que tá em casa. A Beth é a representação de vocês. Sim. Todo mundo que já passou pelo caminho da Beth de alguma maneira.
Eu acho que essa é a nossa forma de fazer um carinho nas mães nesse dia tão especial. Com certeza, porque é a nossa grande missão, eu acho, aqui, quando a gente idealizou esse projeto, não é só ser uma troca, não é só ser um podcast, é ser uma rede de apoio, um grupo de WhatsApp que você manda, porque você não está sozinha. Você pode, de repente, ser uma mãe solo e se sentir sozinha, ou se sentir sozinha mesmo estando com o seu companheiro, com a sua companheira, se sentir sozinha naquela madrugada de amamentação. Não, você não está. Aqui você tem um lugar, aqui você pode se sentir em casa. Isso. Entre sempre, fique à vontade aqui conosco, viu? Beth, obrigada, meu Imagina, amor. eu agradeço demais. Nossa, quero aproveitar essa oportunidade, inclusive, para dizer que eu acho que a gente precisa ser mais empático com relação às mulheres, e principalmente as mulheres gestantes e as mulheres que acabaram de parir. Porque não adianta a gente chegar com muito palpite, com muita... Deixa ela agir, sabe? Como dizia lá em Minas, galinha não amassa pinto. Então, deixa a mulher agir com o seu filho da forma como ela acha que é, do jeito que é dela. Assim como o pai não precisa agir igual a mãe, né? O pai age com o filho do jeito que é dele, da maneira como ele está aprendendo também a agir, né? Então eu queria mandar um beijo muito especial para todas as mães, principalmente aquelas que passaram por mim. Isso! É Que alegria! Nasceu, Beth fez novo parto. Que lindo, hein? Aí é o segundo parto que eu choro. Tá vendo? Não é mais o primeiro. É isso. Muito bom, muito feliz com esse momento. Lembrar que a gente está aqui, né, no Estúdio Bora, assessorado pelo Igor, mais uma vez, agradecer a todo mundo. As nossas canecas são lá da Bela Foto, cheio de carinho, Então, cheio de emoção, e é isso. um E brinde. aonde Um brinde seguir a ao gente? Dia das ó? Mães. Brinde. Aí. Estamos em todas as nossas redes sociais, siga, compartilhe, deixe nos comentários, siga o nosso canal, Dê palpites. dê palpites, dê opiniões, né? Aqui é um lugar que você pode fazer isso. Exatamente. Viu? Esse é o Pod Family. Entre e sinta sempre. Em casa. casa. Até a próxima. Beijo. Beijo.